Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda aula de LaTeX e na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a formatação de um texto, tá? Eu vou inserir aqui um texto que tem dois parágrafos, tá? Com dois parágrafos que eu gerei no ChatGPT, pedi que ele gerasse para mim um texto com dois parágrafos e aí a gente vai seguir o exemplo, né? Então, podemos ver que eu já montei, né, a parte inicial aqui do nosso documento, né, com todo o comando do barra document class e os pacotes aqui inseridos. Podemos perceber que já tem a parte do title, né, do autor e a data. E aí a gente temos o nosso ambiente aqui de trabalho, onde se inicia, como a gente já vimos, né, o begin document e termina no end document, tá? E aí tem um barra make title, que é justamente para deixar o título bonitinho. Então vamos lá aos exemplos, né? Então a gente pode começar fazendo inserindo aqui uma section, né? Uma section que é uma seção, né? E aí eu vou colocar aqui LaTeX. E aí eu vou compilar, né? A gente percebe que vai estar aqui bonitinho, né? Vai aparecer quando eu coloco barra section e aí eu ponho um LaTeX aqui, vai aparecer LaTeX. Então é como se fosse a seção. E se eu quiser adicionar uma subsection, né? Uma subseção, eu tenho como colocar aqui barra subsection, tá? E aí, nesse barra subsection, entre as chaves, eu coloco sobre o LaTeX, tá? Pode colocar que é só uma questão de exemplo mesmo. Vou compilar e aqui tá aqui, ó. Sobre o LaTeX, ele cria uma subsection, né? Então 1.1, ou seja, uma subseção daqui, ó. Tá? Então 1.1 sobre o LaTeX. E aí, pessoal, eu vou inserir o texto agora, tá? Eu deixei aqui separadinho no meu bloco de notas, tá? Eu vou inserir o primeiro parágrafo, tá? É um texto que fala sobre o LaTeX, né? E aí eu vou inserir outra parte do texto, tá? Vou inserir aqui a outra parte do texto. Vou inserir, tá aqui. Pois bem, vou compilar aqui para vocês verem como é que fica, tá? E aí vocês dão para perceber, né, que quando eu compilei, apareceu aqui, né? Apareceu bonitinho os dois parágrafos aqui, né? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu quero que vocês percebam que esses dois parágrafos aqui, eles estão muito juntos, né? Um do outro. Percebe que quando eu começo o segundo parágrafo, beleza, né? Tá legalzinho porque dá para perceber que há uma diferença, né? Separando dois parágrafos, só que tá muito junto, né? E aí uma forma da gente distanciar mais eles é dando duas barras aqui, ó. Colocando duas barras aqui no final do primeiro parágrafo. E aí a gente vai compilar e aí a gente percebe que vai ter uma separação, né? Como vocês podem perceber aqui, teve uma separação maior entre os dois parágrafos, né? Na verdade, antes eles já estavam separados porque a gente conseguia perceber a diferença, né, dos parágrafos, só que agora é uma separação maior, é interessante, tá? Uma outra coisa que eu quero passar para vocês aqui é a questão de eu quero escrever um texto centralizado, né? Digamos que você esteja aí querendo centralizar o seu parágrafo. E aí, tem como você fazer isso dando um barra begin, center, e aí você abre chaves, tá? Center, tá? E aqui fecha, né? Tem que fechar o comando. E aí como você pode fazer isso? Dando um barra begin, barra end center. Tá? E aí a gente vamos compilar aqui. E aí vocês conseguem perceber que o texto está centralizado, né? Você consegue também diferenciar que esse primeiro parágrafo ele está centralizado e esse segundo parágrafo aqui está do mesmo modo que a gente inseriu aqui no LaTeX, né?
Então, isso é uma opção. Vai que você queira escrever um parágrafo aí centralizado, é dessa forma que se escreve, tá? Pois bem, uma outra coisa interessante é a situação que você quer escrever um texto em negrito, por exemplo. Tá? E aí, para escrever um texto em negrito, você pode fazer o seguinte: você vai aonde você quer escrever, né? No caso, eu vou querer botar o seguinte: você vai digitar barra teste BF, já aparece aqui, teste BF. Ah, tá aqui, né? Ele já coloca as chaves aqui de referência que ele já indica. Só que aí, aqui, por exemplo, eu quero escrever eu quero que esse parágrafo todo esteja em negrito. Então eu vou colocar barra, vou fazer novamente aqui para não ficar dúvida, barra teste BF, e aí eu abro a chave e fecho a chave aqui, ó. Vou fechar a chave aqui. E aí quando eu fecho, nós vamos perceber que eu vou compilar, né? Estou compilando, e aí eu percebo que todo esse parágrafo aqui, ele ficou em negrito, tá? Todo esse parágrafo. Aí você deve perguntar assim, você deve dizer, eu não quero todo o parágrafo, eu quero só uma parte do meu texto. Pois bem, tem como a gente fazer isso. Você faz a mesma coisa que eu falei, tá? Põe o barra teste BF, abre a chave, né? Indicando o início que você quer, deixar o texto negrito, né? E o final, por exemplo, digamos que eu queira até esse ponto aqui. Aí eu fecho a chave aqui. E aí percebe, quando eu compilar, que a parte que está em negrito foi somente a que eu selecionei, né? Daqui, ó, que compreende as chaves, tá? Então percebe que o que está em negrito aqui é justamente o que eu selecionei lá. Antes era todo o parágrafo, porque eu havia selecionado todo o parágrafo. Agora é só uma parte do texto e estará em negrito, tá? Pois bem, e aí você pode fazer isso com qualquer parte do texto, tá? Sem nenhum problema. Então, o texto BF. Uma outra coisa que você pode... Eu vou deixar esse negrito. Uma outra coisa que você pode querer fazer também é, por exemplo, deixar um texto em itálico, né? E para deixar um texto em itálico, o que você pode fazer? É semelhante. Você põe test it, tá? E aqui ele já vai indicar. Você pode colocar um test it, abrir chave. Digamos que você queira colocar todo o parágrafo. Então, você põe a chave aí, tá? Para indicar isso, até onde você quer colocar, né? Então, percebe que eu coloquei barra test it, tá? Aí abri chave aqui, que é o início que eu quero que comece, né? Eu indico, tá? Aonde, da onde até onde eu quero deixar o meu texto em itálico. E aí eu vou compilar. Tá carregando aqui. E aí percebe que quando eu compilo, todo o parágrafo que for selecionado, né? Todo o parágrafo fica em itálico. Você percebe que muda o formato da letrinha aqui e fica em itálico, tá? Então você pode fazer dessa forma: barra teste it, abre chave e seleciona a parte que você quer. Mas eu não quero todo o parágrafo. Você pode fazer a mesma coisa como foi em negrito. Você pode selecionar, né? Põe o comando aqui, barra test it, e aí você pode abrir a chave onde você quer, né, iniciar e ir, por exemplo, até esse ponto, até de forma lógica aqui, ó. Então você fecha aqui a chave. Quando fecha, você e compila, né, você percebe que o texto está em itálico até um certo ponto, né? Percebe que ele está em itálico até aqui, ó. Foi a parte que você selecionou. Só que daqui em diante, ele não está mais em itálico, né? Compreensível, porque a parte que você selecionou só vai né, a principal vantagem do LaTeX reside tarará, tarará, até de forma lógica. Tá aqui. Tá? Então, é assim que deixa o texto itálico. Uma outra coisa que você pode querer também fazer no LaTeX é colocar um traço debaixo de alguma parte do texto. Né? E aí como é que você pode colocar esse traço?
você pode vir em qualquer parte do texto, tá? Já deixo claro que pode ser qualquer parte do texto que você queira colocar. Então eu vou querer colocar aqui, ó, depois desse ponto, tá? Eu vou querer colocar um traço no texto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um barra, eu vou colocar um barra underline, e aí eu abro, né? A chave, tá aqui, ó, tá? Então eu ponho um underline, e aí eu vou querer colocar até, digamos aqui, e aí eu fecho, tá? Vamos ver aqui. Eu vou compilar e aí percebe que ficou o traço, né? Só que o traço bugou o meu texto todo, ficou o texto todo bagunçado. Então o que você pode fazer quando o texto fica todo bagunçado assim, né? Você pode diminuir o tanto de texto que você colocou em um único comando do underline. Como assim? Você pode, por exemplo, fazer aqui, ó, o underline, barra underline, e aí abrir a chave, né? Tá, então começou de sua flexibilidade, aí ó, juntamente com a comunidade ativa. Então digamos que eu queira colocar até aqui, ó. Eu posso colocar até aqui, ó, sua flexibilidade. Aí eu fecho. Tá, eu achei importante essa parte do texto. E aí eu compilei, tá? E aí percebe que a parte que ficou destacada com esse traço por baixo foi justamente onde eu selecionei, né? Eu botei barra underline, sua flexibilidade. E aí vocês podem perceber que no texto aqui, né, quando eu compilei, apareceu o traço de baixo aqui de sua flexibilidade, tá? Como vocês puderam perceber aí, tá? Uma outra coisa que vocês também podem querer fazer é, por exemplo, organizar o texto à direita, o parágrafo, né? Deixar ele à direita ou à esquerda. Como assim? Eu vou copiar novamente o mesmo parágrafo aqui, tá? Tô repetindo aqui, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, tá? De parágrafo. Beleza. Vou compilar aqui para vocês verem, bonitinho aparecendo aqui, tá? Vou dar, já, ó, percebe que ficou colado, né, um com o outro, só que a gente já aprendeu, né? Só basta dar duas barras aqui e aí tá tudo bem, que vai separar mais, ó. Compilei, percebe que houve a separação. E aí, digamos que eu queira escrever um texto, um parágrafo aqui à direita. E aí o que é que eu faço? Eu coloco um barra. Eu posso colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Barra begin. É, posso colocar flush right. Flush right. E aqui eu devo fechar com barra end. Barra end. Flush right. Tá? E aí a gente vai compilar aqui. E aí percebe que o texto ele tem que ficar alinhado, né? Alinhado, deixa eu ver se está tudo direitinho. Flush. Opa, eu cometi um erro aqui, faltou. É um HT, é nessa sequência. Eu só errei uma letrinha aqui, na verdade a sequência delas, né? Agora eu vou compilar e agora vocês percebem que ele vai ficar alinhado à direita. Pronto. Justamente como eu esperava. Ó, percebe que aquele parágrafo lá, esse parágrafo aqui, esse último que eu adicionei, ele ficou alinhado à direita, tá? Então vocês podem fazer isso. Digamos que eu queira alinhar um parágrafo à esquerda. Deixa ele à esquerda, na verdade. Deixa ele à esquerda. Vou pegar aqui o mesmo exemplo aqui, tá? Copiei aqui, colar. E aí eu quero, percebe que quando eu compilar aqui, aquilo que já foi dito, né? Vai ficar um pouco mais junto. Mas eu poderia separar, né? Dando dois barras aqui. Até que não ficou junto, né? Pois bem, eu quero alinhar o texto à esquerda, tá? Quero deixar ele à esquerda. E aí eu vou usar o comando aqui, ó. Como foi lá em cima. Begin. E aí vai ser o begin flush
left, flush left, tá? E aqui vai ser o barra and flush left, ó, ele já me recomenda. Pois bem, vamos compilar, tá? E aí percebe que o texto agora ficou alinhado à esquerda, né? Como vocês podem ver aqui, ó, selecionei a parte do texto ficou alinhada à esquerda, tá? Esse daqui ficou alinhado à direita e só esse daqui ficou alinhado à direita e esse daqui de baixo ficou alinhado à esquerda, tá? Então, é interessante, né, fazer isso daqui, porque vai que você esteja mexendo aí, né, no seu arquivo, tá? E precise disso, tá? Então, essa foi a nossa segunda aula do LaTeX, tá? Algumas noções básicas, né, que envolve escrever, deixar um texto centralizado, ou alinhado à esquerda ou à direita, tá? Deixar negrito, itálico e esse destaque, né, do traço, tá? Então, essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.